Bom dia, irmãos. É um prazer grande iniciar uma nova etapa diante da pura realidade que nós estamos vivendo. Na verdade, diante do que estamos vivenciando e acima de qualquer coisa, Deus seja louvado. O momento em que estamos caminhando na realidade dos nossos dias exige de cada um de nós a prudência e a sensatez, pois ambos caminham para o bem comum, tanto a prudência quanto a sensatez. O que se faz necessário é que estejamos, com base nessas duas verdades, exercendo aquilo que se faz necessário, não só verbalizando, mas dando entendimento e colocando em prática a nossa sensatez. Nós temos visto também e ouvido várias opiniões e posições quanto ao momento que nós estamos vivenciando. No entanto, nos cabe o exercício da prudência e a prática da sensatez. Somos sabedores, como cristãos, do nosso dever, de orarmos uns pelos outros. E diante dessa pandemia, se faz necessário intensificarmos nossas orações pelos profissionais de saúde e pelos nossos governantes, algo que já é de conhecedor dos irmãos, mas hoje, mais do que nunca, se faz necessário nós intensificarmos as nossas orações. Como povo de Deus que somos e que hoje reunimos como igreja em nossos lares, temos a oportunidade de assim fazermos os nossos cultos nos nossos lares, ou o nosso culto no lar. Nossa oração é que o bondoso Deus continue a ordenar ou a orientar a cada um de nós e que a sua graça permaneça cada dia, cada momento, cada instante nos alcançando. Dentro desta realidade, é conhecedor dos irmãos o fato de nós orientarmos e optarmos pelo procedimento e pela orientação que temos dado à igreja. Estamos hoje no mês de março. Março, para nós batistas, é o mês de missões mundiais, quando a nossa igreja, durante todo o mês, trabalha focado no sentido de fortalecer o entendimento e a visão missionária, não só fora do país, no que diz respeito ao mundo, mas cada dia mais fortalecendo a conscientização de que nós, como membros do corpo de Cristo, devemos ampliar esta visão para que outras vidas em outras nações venham ter o encontro com Cristo. E através da Junta de Missões Mundiais e por meio das igrejas batistas, durante o mês de março, estamos focando em missões mundiais. Então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, verso 10. Nesse texto, não só o capítulo 19, mas especificamente o verso 10, nós entendemos que Jesus veio a este mundo como missionário, né? Como missionário. E ele veio decidido a cumprir uma missão
redentora, que somente Ele era capaz de efetivar. Então, o texto de Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. No entanto, a palavra de Deus nos chama a atenção e nos faz refletir. Ele chama Jesus como Filho do Homem. E no Novo Testamento, 88 vezes é dirigido a Jesus como Filho do Homem. E lá no livro de Daniel, no capítulo 7, verso 13 e 14, também é destacado que o Filho do Homem a quem Daniel se refere é Jesus Cristo. Então, o que nós temos nesse texto é uma profecia se tornando realidade na pessoa de Jesus Cristo. Ok, quando ele diz o Filho do Homem veio, como o texto destaca, né? O Filho do Homem veio, ou seja, há um propósito. Quando está se referindo o termo veio, a palavra, é porque, sem dúvida alguma, no coração de Deus existia esse propósito. E o próprio Jesus, entendendo esse propósito, assim se colocou à disposição para vir até nós. O fato dele ter vindo até nós, além do propósito, não era apenas ficar entre nós, ou simplesmente ser alvo para que as pessoas o procurassem. Mas o texto diz, ele veio com um propósito, salvar o que se havia perdido. Salvar o que se havia perdido. Da criatura de Deus, quem se perdeu? Aquele a quem Deus criou, sua imagem e semelhança, ou seja, o homem. Então, dentro desse princípio, desta verdade, nós podemos entender que no coração de Deus havia um propósito e na ação que Jesus exerceu havia, acima de tudo, algo a ser cumprido, que era a sua missão, dado por Deus. Jesus é o exemplo para todos nós, né? Como mestre, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Nem eu tenho e nem o querido irmão, que Jesus é o nosso mestre e ele é o nosso exemplo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 23 e 24, mais uma vez, há a passagem bíblica ressaltando que Jesus percorria por toda a Galileia. Então percebamos que Jesus, ao estar entre nós, ele não ficou simplesmente parado, adorando a Deus, fazendo milagres, ou seja, sendo alvo de busca das pessoas. Pelo contrário, ele percorria toda a Galileia. Percorrer quer dizer caminhar, se dirigir àquele a quem necessitava ou a quem está a necessitar da graça, da cura, do milagre de Jesus. Então, um dos pontos também que podemos destacar é que Jesus, ele se preocupou em estar na sinagoga. E o texto diz, ensinando nas sinagogas. Ou seja,
a importância da sinagoga para os judeus naquela época. Jesus lá esteve, porque era na sinagoga que se estudava a palavra, que se ouvia a palavra. Hoje, nós não temos a sinagoga, mas nós temos os templos, ou o templo, onde a igreja ali se reúne. O valor, a importância da igreja é nós estarmos lá, não só para adorar a Deus, mas também para estudar a palavra de Deus, para crescermos em comunhão, em unidade. Outro aspecto, quando ele diz que Jesus, percorrendo toda a Galileia, ele pregava o reino dos céus. Pregava o reino dos céus. Que reino é este? É o reino na presença de Deus Pai. É o reino eterno, onde haveremos de morar. Percebamos a preocupação de Jesus. Foi e onde havia necessitados. Foi onde havia aquele que estava sofrendo, tanto no aspecto físico, tanto no aspecto espiritual. O texto também diz que o fato dele pregar o reino de Deus, também ele estava curando todo tipo de doença. Ora, o Senhor Jesus, ele não simplesmente especificava que tipo de doença, mas o texto aqui é claro, e esta palavra todo tem um entendimento e é uma demonstração de que o poder está nele. Ele possui o poder. Só ele possui este poder de que curar, atender à necessidade de todos, em todas as áreas, em todos os níveis, sofrimentos e etc. Então, quando Jesus pregava o reino, anunciava a nossa nova morada, quando Jesus curava todo tipo de doença, havia esta demonstração do seu poder absoluto. Quando a palavra de Deus também nos diz, nesse texto de Mateus, que tornou-se conhecido, né? Ora, lá mais adiante, as pessoas levavam o doente a Jesus. As pessoas levavam o necessitado a Jesus. Por que as pessoas levavam o necessitado a Jesus? Porque ele tornou-se conhecido pelo que ele era, pelo que ele fez. As pessoas não levavam doentes a Jesus só por levar ou por tentar ser abençoado. Pelo contrário, eles tinham a certeza absoluta, levando a Jesus o enfermo, o doente, o necessitado, ele haveria de ser agraciado com o poder que habita em Jesus. E podemos observar de que forma nós somos conhecidos. De que formas? No momento em que estamos vivendo, como as pessoas estão nos vendo? Ora, se nós somos cristãos, somos seguidores de Jesus, nós temos Jesus como nosso mestre, e ele foi uma pessoa destemida, ele cumpriu a missão que lhe foi outorgada, e ele nos ensinou e nos convocou a fazermos parte desta grande comissão. Como é que as pessoas estão nos vendo? Apenas um daqueles que faz parte da multidão? Ou nós estamos sendo vistos por aqueles que eram discípulos de Jesus e estavam na multidão? Então, de que forma as pessoas estão nos vendo e de que forma nós estamos sendo vistos? Concluindo essa parte aqui,
mais adiante esse texto nos propicia o entendimento de que ele não fez acepção de pessoas, né? Obviamente, jamais é possível nós imaginarmos isso. Não existiu e não existe e jamais existirá. Jesus não fez acepção de pessoas e ele cumpriu o que ele havia designado por Deus. E de novo, o texto diz todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele não se referiu à parte, a percentuais, não. Mais uma vez, a palavra todo aqui se faz presente na mensagem de Jesus. Então percebamos aqui que Jesus destacou a importância do templo, a necessidade de estarmos lá e de estudarmos a palavra, de darmos o devido valor, darmos a devida importância. Aquilo que é fundamental para nós sermos fortalecidos no templo, na unidade, na comunhão, glorificando a Deus, estudando a palavra. Outro aspecto é nós sairmos do templo e pregar e anunciar o reino dos céus. Terceiro, sem dúvida alguma, se colocar como instrumento de Deus para que as pessoas sejam agraciadas com o seu poder. Ser instrumento, se colocar como um servo do Senhor. E dar aquilo que o Senhor Jesus deu, o testemunho de quem Ele era. Eu e o Pai somos um, aquele que me vê, vê o Pai. Vê a mim, vê o Pai. Então, e concluindo, não fez acepção de pessoas. Então nós precisamos entender que nós não podemos e não devemos jamais deixar brecha para que o nosso comportamento venha dar esta conotação. Tratar a todos com o mesmo amor, com a mesma atenção, porque carecem da graça de Deus. Diante disso também, mais adiante, nós podemos observar, trazendo para os nossos dias, sem dúvida alguma, que a igreja primitiva exerceu missões. Quando eu digo nossos dias, nos reportando a igreja primitiva e trazendo para nós a nossa atribuição como igreja perante Deus e perante o mundo, obviamente. Então, a igreja primitiva exerceu missões. Não há dúvida quanto a isso. Nem eu tenho, nem você tem, porque o capítulo 4, capítulo 2 de Atos, capítulo 7, capítulo 8, destacam esse ministério e esta ação missionária da igreja primitiva. No capítulo 2, verso 3 do livro de Atos, o discurso de Pedro e as primeiras conversões. Quem foi Pedro na igreja primitiva? Vejamos que na ocasião que Pedro começou a pregar e diante da sua pregação, ele exerceu ali a obra missionária. Destacamos também que Estevão se manteve firme em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, no livro de Atos, capítulo 7. Né? Ele que não se deixou ser temido, ou seja, ele não se afastou do propósito que o Senhor Deus lhe havia lhe dado, que era ser discípulo dele e, acima de qualquer dificuldade, qualquer problema, se manteve firme em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E mesmo diante da morte que estava sendo ali preparada para ele, ele não temeu e não se deixou ser levado pelo medo. Porque o medo é a ausência da fé. O medo é aquilo que Deus não se agrada. Muitas vezes
precisamos entender o temor do medo. Estevão aqui se manteve firme, temente a Deus, mas não temeu a morte. Se manteve firme até os últimos segundos de sua vida. Se manteve em comunhão com Deus. Então, a igreja primitiva se manteve firme diante do testemunho de Estevão. E podemos também ressaltar o próprio Filipe, se manteve diante da perseguição, quando a igreja primitiva ali foi perseguida, os irmãos saíram de Jerusalém, lá também Filipe saindo, mas não se colocou temeroso e não se esquivou da missão que Deus havia lhe outorgado por Cristo Jesus. Ele exerceu a sua missão de ser evangelista, de exercer como discípulo de Jesus, pregar o evangelho, anunciar as boas novas, mesmo diante das perseguições. E podemos observar também nos corações, dos irmãos da igreja primitiva, também no capítulo 8 do livro de Atos, também a própria igreja, após ter sido perseguida, ali os irmãos deram a continuidade e ampliaram a obra missionária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a grande importância e necessidade é de nós estarmos sempre olhando para Jesus, que Ele é o nosso mestre, e olhar também para aqueles que foram instrumento nas mãos de Deus na igreja primitiva. Porque a igreja primitiva é o exemplo para nós, aqui na terra. É o exemplo para nós como o povo de Deus, quando Jesus instituiu ali a sua igreja. E nós precisamos, a cada dia, nos apropriarmos da visão de Pedro com relação à vontade de Deus para a sua vida. Nos deter no entendimento de Estevão, não temendo a morte. E o próprio Filipe também não se deixando ser levado pelo temor das perseguições que estava sofrendo. Mas ele exerceu com autoridade. Por isso que Jesus disse que jamais ele nos deixaria órfãos. O Espírito Santo de Deus haveria de permanecer com a sua igreja. E tudo isso aconteceu na vida de Pedro, de Estevão, de Filipe, foi após o dia de Pentecostes, quando os discípulos estiveram de posse do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje, todos nós, eu e você, temos o Espírito Santo de Deus, porque um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus. Diante desta certeza e desta verdade, recebemos de Jesus o perdão dos nossos pecados, recebemos de Jesus a vida eterna. Nós temos nesta vida algo a exercer, que é exercer o papel da grande comissão, como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Voltando ao texto, podemos observar também que missões em nossos corações. A igreja foi edificada pelo Senhor Jesus. Está lá em Mateus 16, verso 18. A igreja de Jesus foi edificada por Ele mesmo, como uma destinação inequívoca a de ser universal. Então, a igreja de Jesus, ela não se limitava apenas a Jerusalém, a Samaria, a Judéia, mas até os confins da terra. Por isso que nós, batistas, no mês de março, não apenas exercemos a obra missionária em outros continentes,
mas nós, como povo de Deus chamado Batista, no mês de abril, no mês de março, voltado estamos para a importância, para o fortalecimento e para a expansão do reino de Deus até os confins da terra. Nós temos a nossa Convenção Batista Brasileira, órgão sustentada por nós batistas e que cada dia mais fortalece a palavra de Deus até os confins da terra, sustenta os missionários e anunciam o reino de Deus, ou anuncia as boas novas de salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. E este povo chamado Batista, que estão como missionários, como pastores, eles são sustentados por nós, igrejas, por eu e por você. Então, voltando aqui mais uma vez, foi projetada para incluir homens de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, até os confins da terra. Também, no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, também destaca esta verdade. Missões é hoje, não é amanhã, nem tampouco depois. Nós não podemos ignorar, nem transferir a responsabilidade que nos foi dada individualmente, a mim e a você, como igreja, coletivamente. Mas eu, você, temos e necessitamos de exercer aquilo que o Senhor Deus nos chamou, de sermos o seu porta-voz e de sustentarmos a obra missionária com as nossas orações e com as nossas vidas e com nossas ofertas financeiras. O desafio missionário, ele não pode ser atendido depois, nem tampouco amanhã ou mais tarde. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu vou atender o chamado de Jesus. Amanhã eu darei a minha oferta. Amanhã, amanhã e amanhã. Você não vai encontrar nos ensinamentos de Jesus nada para amanhã. E nem tampouco os escritos sagrados destacam algo que se deve ser feito hoje para amanhã. O amanhã só os céus. Amanhã só a nova morada. Mas o hoje é o que determina o meu amanhã. Então, se faz necessário nós atentarmos para este grande desafio. Será um crime cruzar os braços hoje, enquanto milhões perecem sem o conhecimento pessoal de Jesus Cristo. Estamos vivendo esta pandemia. Estamos temerosos com os nossos entes queridos. Estamos temerosos com aqueles que estão partindo por conta da possível vírus em sua vida e levá-lo à morte. Sem dúvida alguma, a preocupação ela deve existir em mim e em você. Deve existir em mim e em você. Deve existir também a nossa preocupação em favor da nossa família. Também deve existir em favor dos nossos amigos, em favor dos nossos irmãos em Cristo, em favor dos nossos amigos, parentes, nossos amigos de bairro, de prédio, da escola. Mas é importante que a gente pare para pensar
que nós devemos também estar preocupados com a volta de Cristo. Porque se este vírus nos pegar, a mim ou a você ou qualquer um, nós partiremos desta vida. Eu e você saberemos para onde iremos. Mas tem muitos que ainda não têm a certeza para onde vai. Mas nós estamos preocupados para que eles não venham pegar. Nos parece que estamos mais preocupados com o vírus do que com a volta de Cristo. A volta de Cristo é iminente. Não sei quando ocorrerá. Não sei. Mas ocorrerá. Então, podemos observar que necessitamos de atentarmos cada vez mais para exercermos a obra missionária, para que estas vidas, caso venha a partir, elas tenham, antes disso, o encontro de Jesus, o encontro com Jesus, através de nossas próprias vidas, sendo missionário, na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade, mas as outras vidas que estão